Esse ano, a contribuição para o Salão de São Paulo, do lado da Citroën, foi realmente de trabalhar algo bem conceitual e trazer um pouco dos ingredientes do novo DNA da marca, da nova identidade Citroën, que é realmente o Be Different, Feel Good, para os nossos carros da linha C, então os nossos carros de produção. A gente tenta trabalhar esses conceitos pensando no estilo de vida do consumidor. Tem a ver com conforto, tem a ver com toque colorido, tem a ver com um certo requinte, um certo status. E justamente a gente tentou mexer com esses ingredientes para compor essa receita conceitual, chamativa, porque se trata de um salão do automóvel, mas que seja aceitável e agradável para o público, com uma atenção particular ao toque, às sensações justamente tácteis, materiais mais suaves, materiais mais fibrosos, mais naturais, para mostrar que vai ser a linguagem da marca de amanhã, se não fosse hoje, daqui a pouco. Referente ao R-Cross, a gente queria capitalizar sobre o lado aventureiro do carro e justamente ver como misturar esse lado aventureiro com essa nova expressão, essa nova linguagem Be Different, Feel Good. Então, trazer um pouco de bem-estar e como seria o bem-estar traduzido num espírito aventureiro. Tudo isso foi sintetizado neste conceito que finalmente se chama Beach Crosser. O time de criação desenhou algumas partes adicionais, tipo um novo sabor, então essa peça, um bate-pedra na frente do para-choque, um conjunto de protetor laterais, o tratamento de materiais também contribuiu na personalidade diferente do carro, com uma combinação bicolor, combinando então uma tinta super sofisticada na parte principal da carroceria, que parece um branco nacré, mas que não é um branco nacré comum, que é um branco perolizado, mas que tem também um leve toque cameleão, que dependendo dos ângulos de visão vai destacar uma pérola azul. Então é um branco que vai ter reflexos azuis, é uma cor bem sutil e que decidimos de colocar em combinação com uma cor sólida bem saturada no teto, que é o azul Havaí. No C3 a gente ficou na cidade. A gente trabalhou exteriormente uma receita bem mais fresh, capitalizando no branco perolizado da parte principal da carroceria e num material inédito para uma aplicação exterior que seria um alcântara. De longe é um material que vai parecer até um pouco áspero, mas a partir do momento que você passa a mão, ele tem uma maciez, ele fica suave, ele realmente expressa uma sensação de conforto e contribui ao bem-estar justamente que está sendo buscado na nova identidade Citroën. Mudamos as rodas para as rodas maiores, rodas de 7 polegadas. A gente desenhou um conjunto de embelezadores de caixas de rodas em um rocker que vem dar mais expressividade ao carro, passando a impressão que o carro ele fica um pouco mais alto e mais dinâmico. Era super importante para nós de ter uma ligação entre o exterior e o interior deste carro. Então, o material de revestimento do teto que foi aplicado no exterior se encontra também na mesma cor, alcântara vermelho, dentro do carro,
portoque nos bancos, na capela de cluster também, ela vem a ser revestida com esse mesmo material, portoque no volante e também todo o ocultador do teto Zenith, que também é um diferencial do nosso carro, vem a ser revestido desse mesmo material, para justamente fazer a ligação total entre teto interno e teto externo. Foi um pouco a nossa dificuldade, para falar a verdade, porque o carro já expressa uma marca de status e para nós era um pouco a dificuldade de como tentar combinar esse status, esse nível alta gama, com o feel good, com o be different, que de repente não pareciam tão sinônimos. Assim nasceu o conceito do C4 Lounge Sport Marine, misturando o toque automotivo confortável e de alta gama, que são realmente as características do nosso C4 Lounge, misturado com um mundo bem longe do mundo automotivo, que será o mundo das regatas, dos veleiros. A gente trabalhou um kit exclusivo de tapete, com madeira clara, inspirado dos decks dos veleiros, para justamente ficar totalmente legítimo com a ideia inicial. E, enfim, cereja no topo do bolo, pendurado no retrovisor, a gente trabalhou um pingente feito à base de cristais da Swarovski, de uma edição limitada, desenhada pela designer Céline Cousteau. Então tem tudo a ver também com o mar e esse apelo marítimo.